Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nessa edição, vamos conferir um panorama sobre os resultados do primeiro turno das eleições 2022 no DF. A nova cara da Câmara Legislativa. O Giro Distrital mostra quem são os deputados distritais eleitos no último domingo e faz um balanço sobre a reconfiguração das forças políticas na CLDF. Também vamos conferir como ficou a bancada do DF no Congresso Nacional, com uma nova senadora e novos deputados federais. As eleições para o Poder Executivo. No DF, a disputa foi definida em primeiro turno. Um balanço sobre o teste de integridade realizado pela Justiça Eleitoral na Câmara Legislativa no último fim de semana, que mais uma vez atestou a lisura das urnas eletrônicas brasileiras. E o lançamento do livro Joaquim Roriz, o segundo construtor de Brasília, uma cerimônia realizada na Câmara Legislativa para celebrar a trajetória de um dos mais influentes políticos da história da capital federal. E claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de setembro. A última semana na Câmara Legislativa começou com a solenidade de posse dos últimos nomeados do concurso para a CLDF. A cerimônia foi comandada pelo presidente da Casa, deputado Rafael Prudente, e foi realizada de forma presencial pela primeira vez desde o início das restrições impostas pela Covid-19. Ao todo, 103 servidores nomeados entre o final de 2021 e o primeiro semestre de 2022 foram formalmente empossados. No dia 30, a Câmara recebeu a visita de uma comitiva de observadores internacionais que vieram a Brasília acompanhar o primeiro turno das eleições brasileiras. Ao todo, 23 observadores vindos de diversos países das Américas puderam conhecer as instalações da CLDF, como o plenário e os estúdios da TV Câmara Distrital. Mas o grande interesse dos visitantes recaiu sobre os preparativos para o teste de integridade promovido pela Justiça Eleitoral para atestar a segurança das urnas eletrônicas brasileiras. Participação desse grupo e outros grupos para observar a eleição é muito importante para a democracia, porque temos uma outra vista, podemos saber se tem problema com o processo e pode dizer. Então, vocês podem, se tem, vocês podem mudar e fazer outra coisa no ano que vem, que é muito melhor e que tem acesso para todos para votar, porque isso é que nós queremos em democracia. Uma legislatura nova, repleta de rostos familiares, mas com grande espaço para feições inéditas. Este é o retrato da nova composição da Câmara Legislativa, eleita no último domingo e que tomará posse no dia 1º de janeiro para mandato de 4 anos. Das 24 vagas em disputa, metade foi obtida por atuais deputados, agora reeleitos para mais um mandato. Mas o barco legislativo também abrigará marinheiros de primeira viagem, já que 11 dessas cadeiras serão ocupadas por deputados distritais eleitos para primeiro mandato. Confira como ficará a composição da Câmara Legislativa a partir de janeiro. Os deputados distritais reeleitos são o assistente social Fábio Félix, do PSOL, o sindicalista Chico Vigilante, do PT, o defensor da causa animal Daniel Donizete, do PL, o pastor e radialista Martins Machado, do Republicanos, o empresário Robério Negreiros, do PSD, o técnico de enfermagem Jorge Viana, também eleito pelo PSD, a comerciante Jaqueline Silva, do Agir, o empresário Eduardo Pedrosa, do União Brasil, o militar reformado Iolando, do MDB, o subtenente da PM Hermeto, também do MDB, o subtenente do Corpo de Bombeiros Militar Roosevelt Vilela, do PL, e o professor e auditor João Cardoso, do Avante. Já os distritais eleitos para o primeiro mandato são o pedagogo e ativista social Max Maciel, do PSOL, o advogado Tiago Manzoni, do PL, o cientista político Joaquim Roriz Neto, também do PL,
o ex-administrador de Vicente Pires, pastor Daniel de Castro, do PP, a delegada de Polícia Civil, doutora Jane, do Agir, o vendedor Rogério Morro da Cruz, do PMN, o professor Gabriel Magno, do PT, a empresária e atual deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania, o desenhista técnico e administrador Ricardo Vale, do PT, o servidor público Pepa, do PP, e a enfermeira obstetra e sindicalista Deise Amarilho, do PSB. A nova legislatura fica completa com o policial civil Wellington Luiz, do MDB, que retorna à Câmara Legislativa para seu terceiro mandato como distrital. O resultado das urnas também comprova a pluralidade partidária na Câmara Legislativa. A partir do ano que vem, serão 13 partidos com bancada na CLDF. A maior delas será do PL, com 4 distritais. MDB e PT vêm logo em seguida, cada um com 3 deputados eleitos. Agir, PP, PSD e PSOL elegeram 2 distritais. Já o Avante, o Cidadania, o PMN, o PSB, o Republicanos e o União Brasil terão apenas um deputado distrital cada. Vale lembrar que as vagas para deputado distrital são preenchidas pelo sistema proporcional, método no qual os eleitos são definidos de acordo com a votação total de cada partido ou federação. Assim, após calculada a quantidade de assentos a que cada legenda tem direito, essas cadeiras são ocupadas pelos candidatos mais votados de cada agremiação. Dos 24 deputados distritais eleitos, metade está em partidos que integram a coligação que reelegeu o governador ibanês para um novo mandato. Em contraste, os 3 nomes mais votados na disputa para a CLDF são de oposição. Por mais que ele vá ter um cenário positivo aqui dentro da Câmara Legislativa, ele vai ser cobrado também e vai precisar fazer esse trabalho. Eu acho que ele não vai ter uma oposição muito forte aqui dentro da questão numérica, vai ser uma oposição muito forte de maneira qualitativa. Né? Você tem alguns nomes como Fábio Félix, como Chico Vigilante, que estiveram entre os mais votados e que vão fazer essa pressão muito maior para cima do governador ibanês. O grande campeão de votos do pleito foi o deputado Fábio Félix, do PSOL, reeleito para o seu segundo mandato com uma votação recorde, 51.792 votos, a maior da história da Câmara Legislativa. Eu estou muito animado, muito orgulhoso, muito emocionado, porque pela primeira vez na história o Distrito Federal colocou na primeira posição para deputado distrital um LGBT assumido, fora do armário, que fez política em muitas pautas. Isso é histórico, isso mostra que mesmo em tempos de bolsonarismo, de conservadorismo, a gente pode fazer muita diferença. E eu vou continuar muito firme na oposição a Ibanez Rocha, defendendo os direitos humanos, defendendo o serviço público e defendendo a política social nessa cidade. A disputa para a Câmara Legislativa registrou mais de 1.600.000 votos válidos, outro recorde, reflexo de uma eleição marcada pelo engajamento. Diversos eleitores sofreram com as longas filas para votar. Agora, eles esperam que os deputados distritais eleitos façam valer a confiança registrada nas urnas. Minha expectativa é que eles façam pela população, né? Independente de cada um, qual partido for. Que eles cumpram as promessas, que façam melhorias mesmo na segurança pública, saúde, educação, que é o que a gente espera, né? Pelo menos eles façam um bom trabalho e procura fazer alguma coisa que beneficia o Estado e o povo, né? Que esse aqui é o mais importante. Vota em quem a gente confia que vai fazer um trabalho para a população e não em proveito próprio. É o que a gente espera. Oito deputados federais do DF foram eleitos neste domingo. A partir de 2023, eles vão representar a população da capital federal com um mandato de 4 anos. A nova composição da bancada candanga é formada por Fred Linhares, do Republicanos, Gilvan Máximo, também do Republicanos, e Fraga, do PL. Foram reeleitos Bia Kisses, do PL, Érica Cocai, do PT e Júlio César, do Republicanos. 2 atuais deputados distritais foram eleitos federais, Rafael Prudente, do MDB, e professor Reginaldo Veras, do PV. Eu estou muito feliz de poder representar a população do DF por mais 4 anos agora na Câmara Federal.
Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Que Deus abençoe a nossa cidade, pode ter certeza que eu vou honrar cada voto que eu recebi nessa eleição. Em princípio, a gente entende que essa vitória significa que o povo gostou do trabalho que a gente executou aqui na Câmara Legislativa. Estou contente pra caramba, né? O resultado de um trabalho duro, e a expectativa agora é tentar desenvolver na Câmara Federal um trabalho de fiscalização, como a gente fazia aqui, um trabalho de acompanhamento do orçamento, principalmente na questão na saúde e na educação, a fim de evitar que o Distrito Federal perca recursos, como vem acontecendo. No Distrito Federal, 204 candidatos concorreram às vagas na Câmara dos Deputados. O DF tem direito a 8 assentos na Casa Legislativa. Esse número é definido de acordo com o tamanho da população. O deputado federal é o representante do povo no Congresso Nacional. Entre as atribuições do parlamentar está a proposição de projetos de lei que precisam ser aprovados pelos outros deputados, pelo Senado e depois levados ao presidente da República para sanção ou veto. No Senado, a nova representante eleita é Damares Alves, do Republicanos. Damares tem 58 anos, é advogada e pastora evangélica. Foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Senado é formado por 81 senadores, que representam os estados e o DF. Cada unidade federativa elege 3 senadores para um mandato de 8 anos. A representação é renovada alternadamente por 1 e 2/3 a cada 4 anos. Neste ano, a população do DF pôde votar para renovar 1/3 da representação, ou seja, pôde escolher somente um senador. Cada parlamentar é eleito com 2 suplentes. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a eleição do DF ocorreu de forma pacífica e 100% segura, sem ocorrências graves, mesmo que muitos eleitores tenham se queixado de filas. Cerca de 1.900.000 pessoas votaram em 610 locais de votação, com mais de 6.000 urnas eletrônicas. Cada urna recebeu, em média, 400 votos. No Centro de Ensino Fundamental número 1 do Cruzeiro, esta estudante de 17 anos votou pela primeira vez. Então, acredito que nesses próximos 4 anos eu vou fazer a diferença. O entusiasmo para votar também foi o mesmo para essa senhora de 81 anos. E hoje a senhora acordou assim com aquela expectativa, acordou cedo? Faz dias que eu estou assim com aquela coisa, aquela expectativa, aquela alegria, aquela vontade de votar. O governador Ibanez Rocha, do MDB, confirmou o favoritismo e venceu as eleições no DF, ainda no primeiro turno. Ele obteve 50,3% dos votos válidos, contra 26,2% do deputado distrital Leandro Graz, do PV. Paulo Otávio, do PSD, ficou em terceiro com 7,4%. As últimas pesquisas eleitorais apontaram a possibilidade de segundo turno entre Ibanez e Graz, mas o governador venceu em quase todas as 21 zonas eleitorais. Ficou atrás somente na Asa Norte, onde Graz venceu. A maior porcentagem foi no Recanto das Emas, onde Ibanez obteve 61,4% dos votos. O DF não tem tradição de reeleger governador. Essa foi a segunda vez. A primeira foi em 2002, com Joaquim Roriz. Neste domingo, após o resultado oficial, emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, por volta das 8h30 da noite, Ibanez foi para o comitê de campanha encontrar partidários e comemorar o resultado. Ibanez Rocha nasceu em 10 de julho de 1971 no Hospital de Base de Brasília. É advogado, casado e pai de 3 filhos. No mandato, que começa em 2023, ele terá como vice a deputada federal Celina Leão, que é do PP. Nas eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu aumentar o combate às fake news contra as urnas eletrônicas. Nesse ano, houve o maior teste de integridade desde o início desse tipo de atividade em 2002. No Brasil, 641 urnas passaram pelo processo de auditoria, 20 delas no DF, onde 14 ficaram na Câmara Legislativa e 6 no Colégio do Sudoeste.
Os trabalhos foram fiscalizados por observadores da sociedade civil. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, compareceu à CLDF e reforçou a credibilidade do sistema de votação. Cada passo é importante para que a população não tenha nenhuma dúvida sobre a legitimidade, a veracidade, a certeza de que o seu voto colocado na urna eletrônica é o voto apurado. O teste funciona assim. No DF, no sábado que antecedeu a eleição, 20 urnas eletrônicas que seriam usadas de fato nas votações foram sorteadas para auditoria. Cédulas de papel, previamente preenchidas com um número, foram depositadas numa urna de lona. O mesmo número foi digitado na urna eletrônica e falado em voz alta no microfone. Ao fim do processo, o sistema analisa se houve ou não divergência entre os votos. Nunca houve erro desde 2002, quando começou o teste, e esse ano não foi diferente. E o que isso significa para o eleitor desta auditoria? Que o voto que o senhor lançaria nesta urna auditável, aquele voto que foi inserido, de fato, a auditoria comprova que o voto inserido ele é de fato computado e é o mesmo voto que ele é aferido ao final na apuração. A Justiça Eleitoral tem esse compromisso, o compromisso da transparência, tem o compromisso de mostrar à população, aos eleitores, que a urna eletrônica é segura, é confiável. O voto depositado na urna vai ser computado. A urna é a voz do povo. Durante quase 5 décadas, o nome de Joaquim Roriz esteve na boca do povo do Distrito Federal. As histórias sobre o ex-governador são muitas, algumas dignas de livro. É o caso dos relatos reunidos pelo escritor Luiz Roberto Costa na obra Joaquim Roriz, o segundo construtor de Brasília, lançada na Câmara Legislativa no último dia 24. O processo foi de muito trabalho, contei com o apoio da família inteira e os depoentes indicavam outros depoentes e a gente conseguiu consolidar um decalque de muitos depoimentos. Para os autores dos relatos, o título do trabalho é apropriado, afinal, Roriz se notabilizou pela realização de obras na cidade, tornando-se um dos políticos mais populares da história da capital federal. O governador Roriz, ele é um ícone aqui da consolidação da nossa capital. Se a nível de Brasil todo mundo diz que JK procura-se outro, no Distrito Federal nós também procuramos um outro Roriz, um homem que teve não só sensibilidade social, mas foi responsável por grandes obras, ou seja, fez um governo que ao mesmo tempo cuidou das pessoas, desenvolveu e consolidou a cidade. Meu pai consolidou um trabalho que Juscelino fez. Lógico que ninguém tira a importância do Juscelino, mas o tempo que o Juscelino fez, o que ele deixou por fazer, meu pai completou. Então, assim, desde na esplanada, onde tem o museu, a Biblioteca Nacional, que foram construídas por meu pai, e não só com tudo isso, mas mais 9 cidades, né, no Distrito Federal, onde ele abrigou o povo dele. Então, acho que assim, a história do meu pai era para ser lembrada mesmo. A história do meu avô, ele não se limita só para dentro da nossa família. Todo mundo nessa cidade faz parte da história de Joaquim Roriz. Entre as dezenas de relatos reunidos no livro, as revelações sobre os bastidores dos 4 mandatos de Roriz como governador ganham destaque. Diversas personalidades políticas da cidade fizeram questão de conceder depoimentos. Ele foi uma personalidade política que marcou a vida política do Brasil. Meu crescimento político e até onde cheguei, eu devo ao governador Roriz. E tenho, assim, agora o maior carinho pelo legado que ele deixou na história da nossa cidade. As narrativas políticas se somam às memórias de familiares e amigos.
repletas de curiosidades sobre a vida cotidiana do ex-governador. São relatos que lançam um olhar sobre a figura humana de Joaquim Roriz. Meus pais, eles se divorciaram quando eu era muito jovem e eu morei praticamente a vida toda junto com o meu avô e a minha avó, com a minha mãe, lá no Parkway, né? Então, ele foi como se fosse um pai para mim. Ver o carinho, né, de pessoas que passaram pela vida do papai, contando história da vida do papai, coisas ali que era da intimidade da gente, né? Hoje as pessoas podem tomar conhecimento, fala coisas particulares da vida dele, casos contados por amigos que quase ninguém conhece. Tem casos ali hilários que você vai morrer de rir. Não foi aquele livro de biografia, de coisa, mas foi um livro assim de depoimento de pessoas que conviveram, de coisas engraçadas, de como foi a vida dele mesmo. Eu acho que foi muito mais importante um livro dessa maneira do que com muita biografia, com muita coisa que ele fez. O que ele fez está feito, não precisa de ninguém estar vendo. O dinheiro arrecadado com as vendas do livro será destinado a uma obra póstuma de Roriz, a reforma da Catedral de Lusiânia, cidade natal do ex-governador. A nossa catedral está num processo agora de término, está terminando uma parte de fora. Temos muito trabalho ainda e chega em muito boa hora essa ajuda. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.